hoje, às vezes diz-se, os judeus estão sempre a falar do Holocausto, já chega, e eu acho que muitas vezes muitas pessoas não percebem que isso é uma dor que não se apaga. Porque em história, 70 anos não é nada. Porque há sobreviventes ainda, e muitas pessoas que estão vivas, os seus familiares, não há quase família nenhuma da Europa, estou a falar na Europa, não é? Da Europa que não tenha perdido alguém. E, portanto, é de facto uma dor que se mantém. E eu, por exemplo, eu lembro-me, por parte da minha família, da minha mãe era de Varsóvia, já faleceu, mas a minha mãe era de Varsóvia, e eles vieram para Portugal antes da guerra, vieram no final dos anos 29, e vieram em 29 porque o meu avô, porque havia antissemitismo na Polónia, o antissemitismo não nasce com Hitler, como se sabe, e portanto o meu avô era advogado e foi expulso da Ordem dos Advogados por ser judeu. E ainda bem que isso aconteceu, porque ele ficou tão danado com o que aconteceu, que disse: vão-me embora, pegou na família e iam para a América Latina, mas passaram por aqui, mas a minha avó morreu aqui, do coração, e portanto a comunidade ajudou e ele resolveu ficar com os 3 filhos, ficou aqui em Portugal. Mas a família da minha mãe e do meu avô, que ficou lá, primas, tias, enfim, a família, desapareceu quase tudo. Não é? E portanto é natural que todo. E pessoas que os pais faleceram, os avós, e isto ainda é muito recente isso, e portanto é difícil ter um olhar distanciado e académico, assim, académico no sentido distanciado, não é? Sobre isso. Eu lembro-me, eu fui para Israel em 1963, eu era muito jovem, mas lembro perfeitamente, é uma imagem que não me larga até hoje. Eu lembro dos inúmeros braços com o número tatuado que havia naquela altura em Israel. Israel foi povoado em grande parte pelos sobreviventes. E portanto foi o primeiro contacto físico com a realidade do Holocausto. Porque naquela altura nunca tinha ido a um campo de concentração, hoje conheço quase todos e tudo, mas quer dizer, naquela altura não. E os meus pais evitavam falar, porque, como se sabe, quando a memória é muito dolorosa, não se fala logo. É como se nós tivéssemos que fazer um luto durante algum tempo, não é? E, portanto, isso é uma das razões porque uma vez perguntaram: mas vocês perdoam? Fizeram essa pergunta: vocês perdoam os alemães, os nazis, etc. E eu respondi: eu acho que nós não temos que perdoar nada, porque nós não temos que perdoar nem deixar de perdoar, porque só as pessoas que sofreram diretamente e que morreram é que podiam eventualmente ter alguma decisão nesse âmbito. Nós não somos representantes dessas pessoas, nós vivemos. Portanto, eu prefiro dizer perdoar, não pronuncio sobre isso, mas esquecer nunca, em nenhum momento. O que não quer dizer que haja aqui, a memória não é uma memória de vingança, não é isso. É uma memória do sofrimento das pessoas, das vítimas, é a memória das vítimas. Não é uma memória que exige vingança, não é uma memória sequer ressentida, no sentido em que alimenta o rancor. Não, porque isso é mau e não resolve nada. Mas é uma memória para construir uma nova história. Percebe o que eu quero dizer? Construir, mesmo em relação ao povo alemão, construir uma nova história, para que essa história não se repita.